Meus caros, meus queridos alunos, meus pupilos dedicados, estudiosos, vamos a mais uma edição do nosso interplanetário, né, intergaláctico, tira dúvidas, o nosso Falando em Português. Uma introduçãozinha, gente, é o seguinte: em outras edições nós vimos a pontuação das orações subordinadas adjetivas, depois a pontuação das orações substantivas, subordinadas substantivas. Depois vimos a pontuação das orações subordinadas adverbiais. Para fechar, né, tudo que pode haver de pontuação, né, no que diz respeito à pontuação das orações no período, falta falarmos das orações coordenadas, que é o assunto de agora, é o assunto de já, tá bom? Por enquanto eu estou fora da lousa de propósito, tá bom? Ali, ó, agora é a vez das orações coordenadas, também conhecidas como orações independentes. Por quê, João? Porque elas não dependem sintaticamente uma da outra, se forem duas, né? Ou não dependem sintaticamente, funcionalmente, umas das outras, se forem mais de duas. Chamam-se coordenadas ou independentes por essa razão, Eu, desde que era assim garoto, eu ficava meio sem entender o porquê de coordenadas. Gente, no dia que eu entendi, eu fiquei muito feliz. Olha aqui, ó. Ordenadas é postas em ordem. Também estou fora ainda de propósito, para você ficar ligado. Co significa junto, juntamente, em conjunto. Ordenadas, postas numa determinada ordem. O que tem a ver, Johnny? Tudo. Essas orações são colocadas juntas numa determinada ordem. E, apesar de estarem juntas e numa determinada ordem no período de que fazem parte, elas não dependem umas das outras. Então, coordenadas, postas numa determinada ordem e juntas num mesmo período. Mas, apesar de juntas e numa determinada ordem no período de que fazem parte, elas não dependem sintaticamente umas das outras. Tá bom? João, eu estou mais ou menos lembrado disso aí. Vamos lembrar bastante, então. Ó, as orações coordenadas se dividem em duas categorias. Elas podem ser coordenadas assindéticas. João, mas não é pontuação? Só que você vai aprender assim. Ó, para ficar fácil a sua vida, Síndeto é o mesmo que conjunção. Assindéticas são orações coordenadas independentes entre si, que vêm sem conectivo, sem conjunção, que as una, que as conecte. Tudo bem, gente? João, dá exemplo aí, pelo amor de Deus. Calma aí, você vai ter os seus exemplos. Olha só, gente, vou colocar um periodinho aqui como exemplo, com várias orações coordenadas assindéticas, para você aprender como é que pontua. Tudo bem? Então aqui, ó. Ela chegou cedo. Por enquanto eu não vou botar sinal de pontuação. Tá bom? Tomou banho. Vestiu-se. Perfumou-se. Saiu. João, não tem que ser e saiu? Não necessariamente, pessoal. Estou dando exemplo de orações sem conjunção. Como é que eu vou botar conjunção? Tá bom? Presta atenção agora. Olha aqui, ó. Aprenda a norma de pontuação. Repare que essas orações são todas independentes. Vou numerar, ó. Oração número 1, ela chegou cedo. Oração número 2, ela tomou banho, com sujeito oculto ela.
Oração número 3, ela vestiu-se, com sujeito oculto ela. Oração número 4, ela perfumou-se, com sujeito oculto ela. Oração número 5, ela saiu. Reparem que essas orações estão colocadas nesta ordem e juntas. E apesar de estarem nesta ordem e juntas, não dependem, por isso são independentes, não dependem umas das outras. João, mas essa ordem, gente, é nessa ordem. Aqui não é. Ela saiu, vestiu-se, perfumou-se, tomou banho e chegou. Não. Primeiro chegou, depois tomou banho, depois vestiu-se, depois perfumou-se, depois saiu. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido por que se chamam orações coordenadas ou independentes. Tá bem assim? João, e a pontuação dessas orações? Elas vêm pontuadas com vírgula. Ou ponto e vírgula. Vírgula ou ponto e vírgula. Tanto faz como tanto fez. Vírgula ou ponto e vírgula. E você já está aprendendo um dos empregos do ponto e vírgula em português. Tá? Não é o único, mas esse é um deles. Pode ser usado, não é obrigatório o ponto e vírgula, visto que pode ser vírgula ou ponto e vírgula. Tudo bem? Mas o ponto e vírgula pode ser usado para marcar a pontuação das orações coordenadas assindéticas. Tá bom? João, quer saber das outras. Então vamos lá. As coordenadas também podem ser sindéticas. São as que vêm com conjunção. Vamos botar aqui, ó. Com conjunção. Beleza, gente? Com conjunção coordenativa. João, tem uma subclassificação, não tem? Tem, gente. Tem sim. Vamos botar aqui, ó. Olha lá, ó. As sindéticas, coordenadas sindéticas, podem ser aditivas, são as que dão ideia de adição, o nome já diz, adição, soma. Como assim, João? Ora, uma oração simplesmente traz uma ideia que se soma à ideia da oração anterior, sem se opor a ela, sem se opor à ideia da oração precedente, tá? Elas também podem ser adversativas. Estão lembrando disso? Estão se lembrando disso para falar corretamente? Elas podem ser adversativas. As adversativas, desculpem, indicam oposição. Contraste. Deixar a oposição só tá bom. Elas podem ser alternativas. O nome já diz. As alternativas dão ideia de alternância. De opção, de opcionalidade. Como é que é isso aí, João, de alternância, que eu não estou entendendo? Gente, a alternância é um processo lógico em que dois eventos não ocorrem simultaneamente, ocorrem de modo alternado. Se um ocorrer, o outro não ocorre. Se um não ocorrer, o outro ocorre. De modo que ocorram alternadamente no tempo e no espaço e não simultaneamente no tempo e no espaço. Tá? Então vamos botar aqui, ó, essas aqui indicam alternância. Vamos botar a opção. Tem mais, João? Tem mais ainda. As que explicam uma ideia da oração anterior se chamam, naturalmente, explicativas. E dão ideia de explicação, não vou nem escrever do lado, gente, não precisa. E as que concluem um processo iniciado na oração precedente se chamam conclusivas. Tá bom? É assim que funciona. Ô João, e me explica uma coisa. E a pontuação dessas orações aí, como é que eu vou fazer? Gente, é o seguinte. As aditivas vão envolver a presença da conjunção e. Então a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque é um caso bem à parte. Deixa essa aqui, ó. As adversativas vêm com vírgula, mas também podem vir com ponto e vírgula.
As adversativas vêm com vírgula ou ponto e vírgula. Perdão, gente. As conclusivas também vêm com vírgula ou ponto e vírgula. Vírgula ou ponto e vírgula. As alternativas costumam vir com vírgula. João, como assim costumam vir? A norma é que venham com vírgula, gente. Mas o uso tem retirado essa vírgula das alternativas. E na minha prova, João, vale a norma. Tá? Então vamos botar com uma vírgula. E as explicativas, João, também vêm com vírgula. Também vêm com vírgula. Tá bom? Eu vou botar aqui um exemplo de cada uma aqui, ao lado, tá bom? E por último eu falo das orações aditivas, da vírgula antes da conjunção e, que é um caso um pouquinho mais chatinho. Tá bom, gente? Então, o exemplo aqui, ó, de uma adversativa. Ela me ama, mas me trai. Ela me ama, mas me trai. Pode ser vírgula, pode ser ponto e vírgula, mas tem que pontuar. Tá bom, gente? Pode ser vírgula ou ponto e vírgula. E você já está aprendendo um outro caso de emprego de ponto e vírgula. Um exemplo de uma alternativa. Ó. Ou casa, ou morre. Ou casa, ou morre. Se casar, não morre. Se morrer é porque não casou. De modo que casamento e morte ocorram alternadamente e não simultaneamente. Tá? Por norma, há uma vírgula. Repito, o uso tem retirado essa vírgula em muitos casos. Mas para efeito de sua prova, vale a norma. Tá bom, gente? E eles não metem muito a mão nisso também não. Tá? Não metem muito a mão nisso também não. Tá legal. Uma explicativa, vamos ver aqui, ó. Choveu, pois eu vi. Choveu, pois eu vi. Eu ter visto me permite explicar para alguém que esse fenômeno tenha ocorrido. E as explicativas vêm com vírgula obrigatória. Tá bom? Vamos lá. Um exemplo de conclusão agora, ó. Um exemplo de conclusão. Vamos ver aqui, ó. Ele a ofendia. Ele a ofendia. Portanto, agora vem a conclusão para esse processo iniciado por ofensas. Ele a ofendia, portanto, ela fugiu. Ela fugiu com o padeiro. E as... Olha só, gente, há um processo que se inicia com ofensas e que transcorre processualmente, né? Processual, gente, é tudo que ocorre no tempo e no espaço. Há um processo que se inicia com ofensas na primeira oração. Desenvolve-se processualmente no tempo e no espaço e encaminha-se para um fecho conclusivo representado pela fuga. Então, um processo que começa com ofensas e que se conclui com fuga. E as conclusivas podem vir com vírgula ou ponto e vírgula. Tá legal, gente? Agora, deixa eu mostrar para vocês, ó, os casos que tem a conjunção e. Ó, vírgula e e. Vírgula e e. Tá? Pelo exemplo você vai aprender. Olha só. Maria me ama e me adora. Reparem que o sujeito é o mesmo. Maria me ama e Maria me adora. Ah, João, mas aqui está oculto. Não importa, o sujeito é o mesmo. Quando o sujeito é o mesmo, gente, a vírgula é facultativa antes do e. Então vamos botar uma bolinha aqui, ó. Quando o sujeito é o mesmo, a vírgula é facultativa antes do e. Tá bom? João, e com sujeitos diferentes?
Vou botar aqui, ó. Você vai ter que estudar pelo exemplo. Tá bom, gente? Aqui, ó. Vamos ver. Maria estuda. E José. Maria estuda. E José trabalha. Repare, ó. Sujeito da primeira, Maria. Sujeito da segunda, José. Com sujeitos diferentes, costuma haver vírgula. Mas nada nos obriga a usá-la. Então a vírgula aqui também é facultativa. A de cima, gente, é pouco usual. A de baixo é muito usual. Mas em ambos os casos, rigorosamente, nada nos obriga a usar a vírgula. De modo, como eu já disse, obrigatório. Com o mesmo sujeito, a vírgula é rara. Com sujeitos diferentes, a vírgula é comum, tá? Usual. Mas em ambos os casos, podem confiar nisso, nada nos obriga a usar a vírgula antes da conjunção e. Cuidado porque agora vem uma obrigatória. Cuidado porque agora vem uma obrigatória. Cuidado, é quando e equivale a mas. Só que aí, ó, quando e equivale a mas, o e tem valor adversativo. A gente vai usar essa pontuação aqui, ó. Dá um exemplo aí, João. Dou sim. Quer ver, ó? Maria é honesta. Maria é honesta e ladra. E é, vamos botar um verbinho, né? O verbo está oculto, tá, gente? E é ladra. Pronto. Aqui, ó, concordam que as ideias são opostas? Então esse e aqui, ó, na verdade é um mas disfarçado de e. É um e que tem, ó, se ele equivale a mas, ele tem valor adversativo. E a gente usa a mesma norma de pontuação das adversativas. Qual que é mesmo, João? Vírgula ou ponto e vírgula. Vírgula ou ponto e vírgula. Tá bom? Esses, gente, são os casos mais relevantes da pontuação nas orações do período composto, né? Em 4 edições diferentes do nosso Falando em Português, nós tratamos da pontuação das adjetivas, das substantivas, das adverbiais e agora da pontuação das orações coordenadas ou independentes entre si. Tá? Esse assunto todo, né? Pontuação das orações no período, é simplesmente fundamental, essencial para você não ter mais problemas com questões de pontuação nos seus exames. Tá certo? Antes nós tínhamos também estudado já a vírgula entre os termos da oração. Começou com a vírgula entre os termos da oração, depois vírgula entre as orações do período, né? E com isso tudo eu acabei fazendo com vocês uma revisão geral em 5 partes, em 5 edições do nosso Falando em Português. Espero que você tenha aproveitado. Conte sempre conosco aqui do NEAF. Um grande abraço. Professor João Marcos de Camille Gil. Valeu, obrigado pela atenção e pelo carinho.